Nessa última videoaula, a gente vai ver as porções finais, então, a porção final do intestino delgado, que é o íleo e o intestino grosso, tá? Então, o íleo, gente, que é o último segmento, então, do intestino delgado, ele vai apresentar, que é esses segmentos que estão aparecendo aqui. Aqui, na verdade, na letra A, é uma porção do duodeno, mostrando as vilosidades intestinais e as glândulas, né, que vão formar as criptas. Aqui a gente tem a região do jejuno, onde também apresentam as vilosidades e as criptas. E aqui em C é a porção do íleo. Essa porção do íleo, ele vai apresentar essas estruturas aqui na região da submucosa. Essas estruturas são as chamadas placas de Peyer. Essas placas de Peyer, elas são tecidos linfóides associados à mucosa. Então, ele vai estar presente aqui, um tecido linfóide, então é rico em linfócitos, tem função de defesa, e ao longo do íleo como um todo, vai apresentar cerca de 30 a 40 placas de Peyer que vão ocupar tanto a região da submucosa, quanto eles adentram aqui a região da mucosa. Além disso, acima das placas de Peyer no íleo, vão existir células bem características dessa região, que são chamadas células M, que a gente vai ver na sequência. Então, aqui a gente tem um corte histológico de uma estrutura panorâmica, então, de uma região do íleo, mostrando uma placa de Peyer aqui, que está se estendendo na região da submucosa. E aqui a gente tem ela em aumento maior, onde a gente observa esses vários núcleos roxinhos, que são núcleos de linfócitos, portanto, células de defesa. Então, ele é um tecido linfóide associado, então, à mucosa, presente única e exclusivamente na região do íleo do intestino delgado. Aqui, mais uma imagem histológica, mostrando aqui as vilosidades, uma grande quantidade de células caliciformes, já tem mais células caliciformes nessa região do que na região do duodeno e do jejuno. E aqui uma placa de Peyer, tá? Na região, invadindo aqui a região um pedacinho, né, de uma placa de Peyer invadindo a região da mucosa, e aqui a gente tem já a muscular da mucosa, certo? E aqui, gente, esse diagrama esquemático está mostrando essas células aqui, ó, que são chamadas células M, pela estrutura característica, morfologia dessas células. Essas células, elas possuem essas invaginações de membrana para o interior, onde elas vão abrigar. Elas ficam localizadas acima das placas de Peyer. Então, aqui embaixo nós teríamos uma placa de Peyer com uma grande quantidade de linfócitos. E elas vão abrigar aqui no seu interior uma grande quantidade de linfócitos e também de macrófagos que migram desse tecido linfóide para essa região no interior da célula, porque através da forma de abrigar essas células aqui, é que essas células e os macrófagos, eles vão fagocitar, então, antígenos que vão estar presentes aqui no ápice, no conteúdo luminal misturado ao muco, e vão transportar esses antígenos para que eles sejam liberados, então, no espaço extracelular e apresentar esses antígenos aos linfócitos também como uma forma de um mecanismo de defesa. Essas células aqui a gente está vendo numa microscopia eletrônica de transmissão. Então, aqui seria a luz, né, da região do íleo. E aqui nós temos, ó, isso aqui seria o corpo de uma célula M, aqui estaria o núcleo, o citoplasma, e aqui a invaginação que se forma, aqui tem o corpo de uma outra célula M, e dentro dessa invaginação, um grande número de células linfóides, tá? Ela tem várias irregularidades de superfície. A membrana basal, consequentemente, para que tenha migração dessas células localizadas aqui embaixo,
no nódulo linfóide, ela tem que ser uma membrana basal descontínua, como a gente está vendo aqui, ó. Então, a membrana basal ela é descontínua para que essas células possam migrar, então, daqui do nódulo linfóide para a região contida, então, na invaginação do citoplasma da célula M, para que elas possam atingir, então, a superfície e poder exercer a sua função de defesa em relação ao conteúdo do lúmen do íleo. E agora vamos falar um pouquinho do intestino grosso. Então, anatomicamente, o intestino grosso é dividido então na região, aqui seria a comunicação com o intestino delgado, a região do seco, do cólon ascendente, do cólon transverso, aí a gente tem o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e mais para baixo o canal anal. Ele vai apresentar, em termos de túnicas, a mesma estrutura histológica do intestino delgado, porém sem vilosidades no seu interior, tá certo? Ele possui algumas dobras muito discretas, como essas que a gente está vendo aqui, ó. Então, daqui até aqui, quando acaba a muscular da mucosa, que é essa camadinha aqui, nós temos a túnica mucosa, certo? Essa região seria a túnica submucosa, em tecido conjuntivo, então altamente vascularizado e inervado. E daqui até aqui embaixo, a túnica muscular com as camadas musculares que são bem espessas nessa região para realizar então o movimento, a continuidade do movimento peristáltico. E aqui na túnica mucosa a gente vai ter uma redução do número de células absortivas e a proporção de células absortivas ela é menor em relação às células caliciformes. A grande função dessa túnica mucosa é a formação de muco para o término da formação do bolo fecal, tá? É função de lubrificação, portanto. Aqui a gente tem, então, novamente, aqui a túnica mucosa, com a muscular da mucosa aqui, ó, bem presente. Aqui a gente tem um folículo linfóide, tá? Que pode ainda estar presente também. Não é chamado de placa de Peyer aqui, tá, gente? Porque é chamado de placa de Peyer somente no íleo. No intestino delgado, a gente vai chamar de folículo linfóide. Também é um tecido linfóide associado à mucosa, só que a gente não vai chamar de placa de Peyer, tá? Também estão presentes as criptas de Lieberking com mais células caliciformes, com função relacionada à lubrificação para diminuir o atrito, então. E a função aqui não é absorção de nutrientes, mas sim absorção de água e eletrólitos a partir dos enterócitos e formação do material fecal com redução do conteúdo hídrico. Aqui, toda a região da túnica submucosa, então ela adentra essas dobras de tecido conjuntivo. E aqui, daqui até aqui embaixo, a túnica muscular revestido por uma serosa, certo? E essa daqui é uma última imagem ainda do intestino grosso, mostrando a região das criptas, certo? Com uma grande quantidade, então, de células caliciformes, e aqui a gente consegue observar alguns enterócitos, mas uma grande quantidade dessas células clarinhas, que são as células caliciformes, e aqui chega a entrar um pouquinho da muscular da mucosa, que é essa camadinha que a gente tem aqui embaixo, e logo aqui embaixo a submucosa, tecido conjuntivo com alguns capilares sanguíneos. Ok, pessoal?